Boa tarde. Como todos sabem, a linha do Tua, apesar de desativada, já foi muito importante para a deslocação de pessoas e mercadorias. Atendendo a que as memórias são peças fundamentais da nossa história, agradecemos que partilhe alguns conhecimentos e peripécias associados à linha do Tua. Como se chama? Fernando Alcídio da Rocha Quintas. Qual a sua idade? Minha idade, 69 anos. Quando nasceu? 17 de dezembro de 1945. Onde nasceu? Nasci no Amieiro, onde resido. Qual a sua ligação à linha do Tua? A minha ligação é, em 35 anos em que fui ferroviário, passei 30 desses anos ao serviço na estação do Tua. Que memórias pode partilhar? Muitas, memórias há muitas, mas citarei apenas algumas, evocando a fundação da linha, no século XIX, foi por etapas inaugurada, e vou contar umas pequenas histórias da tração a vapor. Portanto, quando a linha foi fundada, vigorava o cantonamento telefónico, que vigorou durante muitos e muitos anos, até ao século XX, até final do século XX. O vapor consistia em um maquinista e um fogueiro que o acompanhava na máquina, era abastecida a carvão. A missão do maquinista era conduzir a circulação e a do fogueiro era fornecer a fornalha com carvão de pedra ou de vegetal. Houve uma altura em que foi da Segunda Guerra, em que o comboio teve que circular a lenha. Ora, imagine que o comboio circular a lenha por vezes verde, que não dava, portanto, a tração que devia dar com o carvão, não é? Como a linha antigamente era, portanto, a base da linha era em terra batida, não tinha a segurança necessária como hoje ultimamente tinha quando ela foi encerrada, porque era o lastro a brita. Brita, granito, pedra e granito. Que as travessas e os carris eram assentes sobre essa base. Portanto, não permitia grandes velocidades nesse tempo. Era 30 a hora, o máximo 40 a hora, e, em alguns locais, até havia afrouxamentos que tinha que ser muito mais lenta a marcha. Mas, no entanto, durante mais de um século, a linha do Tua foi a espinha dorsal do Nordeste transmontano. Era por aí que circulavam ou que se transportavam mercadorias, desde adubos, cereais, o próprio carvão para abastecer em Mirandela e em Bragança, onde havia depósitos do carvão, e adubos, que o Nordeste transmontano era onde se cultivavam muitos cereais nessa época, e então, no sentido ascendente, circulariam os adubos, travessas para o caminho de ferro, postes para os telefones e outros materiais. Circulava também, em sentido inverso, no sentido ascendente, os cereais, portanto, cortiça, o bagaço da azeitona, o azeite, o vinho, era tudo transportado pelo caminho de ferro, porque não havia estradas como há hoje. A partir dessa altura, circulava também, nessas mesmas datas, todos os lumes que abasteciam os mercados dos produtos transmontanos para Lisboa, para o Porto e por esse país fora. Havia comboios diretos de Bragança ao Tua, onde traziam chamados coletores, que coletavam as mercadorias para determinados destinos. Havia comboios diretos na linha do Douro que transportavam depois esses volumes para as várias localidades, e no Tua sofria tudo o transbordo, quer no sentido ascendente, quer no sentido descendente. Porque a linha do Douro era uma bitola mais larga, portanto era via larga, e a via estreita era a linha do Tua, considerada via estreita. Como os volumes tinham que ser transportados na linha do Tua, existia portanto, uma empresa que era a Empresa Geral de Transportes, onde havia dezenas de pessoas diariamente
a executar os serviços. Havia também gruas, que ainda hoje existem lá na estação do Tua, onde o que era de tipo de ferro para a construção civil, cimentos e outros volumes mais pesados e máquinas eram transbordados com a seguindaste entre vias. Portanto, nessa altura, o caminho de ferro fez crescer todas as cidades e vilas de Trás-os-Montes. Fez crescer na estação do Tua e na localidade de Foz Tua muitas famílias que se erradicaram ali e que constituíram as suas famílias. Ainda hoje, hoje a população, enfim, já nasceu lá no Tua, mas nesse tempo a população de Foz Tua era quase toda de outras localidades. Mas enraizaram-se ali e ali construíram as suas casas e o Tua cresceu. Infelizmente, hoje, com o fecho da linha, tem decrescido essa população, assim como em todo o Nordeste transmontano, assim como em todo o Portugal no interior. É muita pena que isto tenha acontecido. No entanto, daquilo que eu tenho a dizer do meu serviço lá na linha do Tua, eu fui admitido no caminho de ferro em 1970, o meu número era 700-800. E o que quer dizer este número? 700, que era de 1970, 800. Era o 8 equivalente ao dia ou ao mês em que eu entrei no caminho de ferro, que era agosto. E o meu número era 800, e depois havia 801, 802 e por aí fora. Eu fui do primeiro, calhou a ficar com aquele número, do 0, de 800. Isso é uma explicação técnica. Portanto, esse número é o que ainda hoje tenho no meu cartão, que lhes facultei, acompanha-nos para toda a vida. De maneira que trabalhei com essa gente toda da Empresa Geral de Transportes, eram transportados, portanto, vagões completos de adubo, havia comboios especiais só de adubo mesmo, ou só de cereais, entre a estação do Tua e as estações ao longo da linha. No entanto, quando era o tempo a vapor, quero salientar também que aquilo, como era a vapor, tinha que ter água. Havia depósitos de água no Tua, que ainda hoje existem, havia depósitos em Codesais, que era um apiadeiro, na linha do Tua, em Mirandela, havia nos Avantos, que é ao pé de Robeu, e havia em Macedo, e havia em Bragança, porque com a tração, com o carvão a funcionar e a fornalha a funcionar, tinha que ter água para movimentar as locomotivas. Tenho muita pena que a linha do Tua, enfim, tenha acabado, porque criei ali raízes, e é com muita pena que vejo hoje um património que foi aberto, a linha do Tua foi aberta num tempo em que não existiam máquinas. Nessa altura era o braço do homem e da mulher, com certeza, que escavavam rochas, abriam túneis. Só entre o Tua e Santa Luzia existem as maiores obras de arte, que é 4 túneis, 4 pontes, e até Brunheda, o declive, foi construída a linha com suportes de muros enormes, escavados nas rochas, que aquilo era tudo rocha cantaria. A estação de Santa Luzia e de São Lourenço é um monumento a isso. Porquê? A base, ou as infraestruturas onde estão construídas as estações, foram escavadas na própria rocha, que tem muitas dezenas de metros de altura. Ainda hoje lá se encontram, eu tenho a fotografia de uma dessas estações, que a trouxe para mostrar, foi à custa do braço do homem. E quem era esse homem? Esses homens que fizeram isso? Os portugueses e outros estrangeiros. Mas a maior parte deles eram galegos, da Galiza, que arranjaram ali muitas mão de obra e que muitos deles casaram no Amieiro e outras localidades ao longo da linha. Trabalhavam ali durante vários anos, arranjaram um namoro com mulheres locais ou raparigas, e ainda hoje há descendentes que ainda lhes chamam os galegos. Portanto, tudo vem da construção da linha. E também quero salientar o seguinte: antes do 25 de Abril, os ferroviários viviam mal. Faziam muitos sacrifícios. Eu
Como posso dizer que em 1970, quando fui admitido, frequentei o curso de formação na Estação de Gaia. Durante um ano fui fazer vários exames ao Centro de Formação do Entroncamento, que era da CP, e hoje é da RAFER, de maneira que ao cabo de um ano fui promovido a fator de terceira, que era assim que acontecia. Fator de terceira, depois ia-se a fator de segunda, a fator de primeira, e depois a chefe de terceira, chefe de segunda, chefe de primeira. Com o 25 de Abril, houve um novo regulamento de carreiras, onde foram eliminadas essas categorias. Foi criado, então, só chefe e fator. Era o praticante, sim, depois era fator e depois era chefe. O que é que em cada categoria existia o escalão de letras, A, B, quer dizer, B, C, D, até chegar a A. Felizmente, na minha vida ferroviária, tudo me correu bem, fui sempre uma pessoa dedicada e cheguei ao máximo da letra A. Já daí, já não podia aceder bem nada, a não ser que ainda concorri em inspetor. Ainda fui ao exame psicotécnicos para inspetor, fiquei aprovado nisso, simplesmente era para 5 vagas e nós éramos para aí 100 a concorrer. Eu, como era aos 700, 800, havia outros mais antigos e esses foram ocupar esse lugar. Mas não estou arrependido porque tinha que ir para longe da minha casa e fiquei no meu lugar ali. Portanto, como estava a dizer, quando a linha do Tua funcionou, as pessoas que circulavam entre a linha, portanto, desde Bragança para ir para Lisboa, para ir para o Porto, não tinham outro meio de transporte que não era o caminho de ferro. Os militares, porque iam para os diversos quartéis e pagavam um quarto de bilhete. No meu tempo, pagavam o bilhete inteiro. Depois veio o 25 de Abril, houve outras garantias que foram dadas aos... O transporte utilizado pelas pessoas e principalmente pelos militares e agentes da autoridade, guardas, enfim, por juízes, por pessoas que tinham os seus direitos de viajar de graça ou com um quarto de bilhete, os comboios andavam sempre superlotados. Acontece que, com a construção, isto para agora ultimar, com a construção do IP4, tudo isso se alterou. O IP4 fez com que a viagem fosse mais rápida para os seus destinos, não havia tempo de espera no Tua, iam logo, era o tempo e era, embora que o preço fosse equivalente, mas era mais rápido. As pessoas foram deixando o caminho de ferro, a linha do Tua, e foram para a caminhonagem. Resultou que muitas das vezes que eu ainda estava ao serviço, foi em 2005, dia 31 de maio de 2005, foi o meu último dia que eu trabalhei no caminho de ferro. E com 35 anos tinha os meus direitos, vim-me embora. Não subia mais de categoria e nem de dinheiro, nem monetariamente, e eu resolvi, então, um acordo amigável e saí. O caminho de ferro deixou de ter movimento como era habitual. Chegava muitas vezes, principalmente agora no tempo do inverno, ao Tua apenas o maquinista e o revisor. As pessoas abandonaram o comboio e são as responsáveis pelo fecho da linha, não é mais ninguém. A barragem veio dar a última machadada, mas, no entanto, se as pessoas continuassem a frequentar o caminho de ferro como frequentavam até ali, não havia justificação para fecho da linha. Tenho muita pena, como disse, mas a causa principal do fecho da linha do Tua foi as pessoas terem abandonado o comboio e optado por outros transportes. Isto não há dúvida nenhuma. Agradecemos a sua gentileza. Muito obrigado.